galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai estar ouvindo este podcast. Voltamos, ficamos 2 semanas aí sem episódios novos por N motivos. Mas estamos de volta e vamos continuar aí a nossa série do livro de Atos, que tem sido edificante até aqui, né? E acredito que a gente tem muito para aprender ainda com esse livro. Verdade. Tava com saudade disso aqui, né? É muito bom estudar a palavra de Deus, compartilhar a palavra de Deus, né? É isso aí. E, cara, como os outros 2 episódios, o de hoje já começa bombástico, né? Uhum. A gente estudou até o capítulo 4 de Atos aí, hoje nós vamos falar do 5º e do 6º, e já começa com a história de Ananias e Safira, que é uma história, eu diria, pesada, né? Assim. Uma história onde a gente aprende também o quão perigoso é a mentira, né? Você tentar enganar não só uma pessoa, mas sim a Deus, né? No capítulo antes fala um pouquinho sobre as ofertas, né? Não especificamente, mas fala o ato que eles tinham de ofertar, né? E aí acaba entrando na vida de Ananias e Safira, né? E a oferta, ela precisa ser de livre e espontânea vontade, né? Quando você entrega uma oferta na casa do Senhor, ela precisa ser de livre e espontânea vontade, e não de uma forma de você querer se aparecer, que foi talvez uma das visões que me pareceu pelo ato que teve Ananias e Safira. Sim, e pra mim aqui, assim, na verdade, a oferta é o menor dos assuntos, né? Uhum. Acho que Deus nem queria tratar disso com a gente nesse texto, mas da consequência dos nossos atos, né? Sim. Porque a ganância levou eles à mentira, e quando a gente adquire o hábito de mentir, a pessoa que tem o hábito de mentir, ela acredita que a consequência dos seus atos não vão ser ruins, né? Porque aquilo acaba se tornando, acho que, uma verdade para a pessoa. Acho que ela mente tanto que ela acaba acreditando, né? E aí, para contextualizar o que a gente está falando, vou começar a ler o texto aqui, né? Acredito que essa é uma história conhecida, mas quem não conhece vai ouvir hoje, né? Capítulo 5, versículo 1. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela, desculpa. E não é verdade que conservando a propriedade seria sua? 4. Me perdi. Ah, tá. Ela não lhe pertencia e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os moços que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: Diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: Sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Só para quem não tem o hábito de se relacionar com a palavra, na cultura cristã,
nós aprendemos que a primícia do que a gente recebe, que é o dízimo, nós temos que devolver ao Senhor, que é 10% do nosso salário. E não só do nosso salário, do nosso tempo, de tudo aquilo que a gente recebe, nós ofertamos 10% ao Senhor. E o que Ananias e Safira faz aqui é tentar burlar isso, né? Eles, sei lá, venderam um terreno por 50 mil e chegaram para Pedro e falaram que venderam por 35 e deram o proporcional aos 35 e não aos 50. E olha como eles foram ardilosos, né? Porque Ananias pensa nisso, sua mulher compactua com ele e eles combinam para falar para Pedro isso. Então, gente, quando a gente olha para esse texto, eles não estavam mentindo para Pedro, eles estavam tentando enganar a Deus. É o que nós temos que devolver ao Senhor. Aquele que nos dá o emprego, nos dá condições de ter a vida que nós temos, né? E aí você pode falar assim, nossa, que Deus cruel. Mas nós vivemos num mundo injusto. É melhor estar debaixo da provisão do Deus de justiça, que só vai dar aquilo que é de acordo com as nossas atitudes. Muitas vezes no mundo a gente recebe coisas pelas quais a gente nem fez. A gente sofre consequências de coisas que a gente nem cometeu, de erros que a gente nem cometeu. Então, ainda assim, é melhor estar debaixo da provisão desse Deus de justiça. Tem até um ditado, né? Eu não sei se está diretamente ligado, se está na Bíblia, né? Escrito na Bíblia, mas que obedecer é melhor do que sacrificar, né? E o que eu acho mais interessante nesse texto é que não se tratava de um dízimo, né? Tem esse contexto que a gente consegue trabalhar também, mas se tratava de uma oferta, né? A oferta ela é diferente do dízimo. O dízimo é algo que nós precisamos, nós entendemos que Deus nos dá e nós devolvemos aí os 10%, né? Para Deus devolver ou dar o dízimo, né? E a oferta é algo que você dá daquilo do seu coração, daquilo que você sente, né? Em amor. E eles combinam pra mentir, mas pra ofertar. 1 Samuel 15:22. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então é bíblico mesmo, tá vendo? A Ana procurou ali e em 1 Samuel 15:22 está escrito que obedecer é melhor do que sacrificar, né? E não foi o que eles fizeram, né? Eles quiseram apenas, eu vejo como eles queriam se aparecer, porque no capítulo anterior, no finalzinho, no 32, fala da oferta de Barnabé, que ele vendeu o campo dele. Sim. E as outras pessoas também vendiam o campo e entregava tudo. E talvez Ananias e Safira falou, pô, a gente não pode ficar fora dessa, a gente faz parte da comunidade e tal, a gente não vai doar nada, mas a gente não quer doar tudo, a gente precisa talvez desse dinheiro para fazer outra coisa. Então eles tentam meio que burlar, sendo que o próprio Pedro fala que se ele tivesse falado que ele ia dar menos e tivesse falado a verdade, que nada ia acontecer. Ele ia entender, ele ia receber a oferta com amor e eles iam continuar vivos. Sim. Né? Mas o fato deles omitirem essa informação, eles acabaram pecando e morrendo, né? Diante da presença de Deus. E cara, cuidado assim, com qual intenção você tem feito isso para nós também, né? Com qual intenção nós temos feito as coisas? Nós temos ajudado porque o nosso coração é ajudador? Ou nós temos ajudado para moralmente ficar bem com as pessoas? Com qual intenção nós temos feito as coisas? Nós temos ofertado de coração ou nós temos ofertado porque é vergonhoso passarem a salva, todo mundo ofertar e alguém vê que só a gente não fez isso? Sim. O nosso coração se alegra. Eu tô dando o livro de Timóteo para os jovens, nós terminamos, e lá fala sobre amor às coisas de Deus. E o que eu falava para eles era justamente isso, você diz que ama a Deus, mas você tem amor a essas coisas? Você tem ofertado com amor? Você tem ofertado o seu tempo com amor? Você tem exercido as coisas com amor? Ou você tem feito isso pra ficar bem moralmente? Tudo é um sacrifício, né? Pra não parecer o único preguiçoso do rolê? Como é que você tem exercido isso? Qual é a intenção do seu coração, né? E o que mata Ananias e Safira aqui não foi... eles não
falarem para Pedro. Foi a intenção do coração deles. A intenção do coração deles leva eles à morte. E o pior de tudo, muito provavelmente a morte sem salvação, porque eles não tiveram nem tempo de se arrepender ali. Pedro confronta e eles afirmam a mentira. Eles insistem no erro. Eles tiveram a oportunidade de voltar atrás, mas os dois insistem no erro. Então, qual tem sido aí a intenção do seu coração ao realizar qualquer coisa, né? E não só o que a gente faz na nossa igreja enquanto comunidade, mas na nossa vida, o que a gente faz para os nossos amigos, para nossa família, no nosso trabalho, enfim, em tudo aquilo que a gente vai colocar as nossas mãos. Primeiro que precisa, tudo que a gente fizer, a Bíblia fala que a gente precisa consagrar a Deus. Então a intenção do nosso coração precisa ser uma intenção boa e não enganosa, né? Sim, sim. Eu acredito que, às vezes, muitas coisas que nós fazemos na igreja, né, acaba caindo, às vezes, na rotina e virando um sacrifício e perde realmente essa intenção real de fazer para Deus. E muitas vezes nós acabamos pecando, às vezes até sem perceber, né? Então, nós precisamos realmente tomar muito cuidado e sempre pedir que Deus esteja renovando as nossas forças, na verdade, né? Sim. Para que não perdemos essa intenção real de servir ao Senhor, entregar, por exemplo, até mesmo o dízimo, né? Às vezes acaba caindo em algo automático. E você, às vezes, nem só entrega o dízimo. Caiu lá na conta, hoje tem Pix, né? Entregou, já era. Esquece de orar, de agradecer a Deus pelo trabalho que Ele te deu, pelo salário que Ele te deu. Cara, o dízimo, ele precisa ser intencional. Ele não pode ser como uma conta que você paga todo mês, né? Eu acredito que muitas vezes isso cai na rotina. E nós precisamos voltar às boas intenções do nosso coração. Se lembrar das boas intenções, né? Quando essas pessoas iam ofertar, né? Eles iam no templo, tal, tinha todo um momento onde acontecia, né? E hoje muitas vezes acaba virando um sacrifício. Sim. Às vezes é doído você ter que entregar o dízimo, né? E não, precisa ser algo intencional. Você, dobra seu joelho, ora, fala: Senhor, muito obrigado, Pai, porque mais um mês o Senhor me abençoou, me manteve firme no meu trabalho, independente da dificuldade que estava lá, mas me manteve firme, e por isso que eu estou te devolvendo o dízimo, né? Por isso que eu estou ofertando a casa do Senhor, por isso que eu estou fazendo isso, por isso que eu estou tirando um tempo, entendeu? Realmente colocar intenção, colocar vida naquilo que nós estamos fazendo. Sim, e eu me estendo um pouco mais aqui já no comecinho aí do livro de Atos, né, nesse texto de Ananias e Safira. Qual foi a última vez que o seu coração se alegrou fazendo algo? Qual foi a última vez que você abraçou alguém por mais de 5 segundos, com vontade, com entusiasmo? Sabe aquele abraço que você sente a alma do outro? Sim. Qual foi a última vez que o seu coração estava grato ao realizar alguma coisa? Que você deu tanta risada que não viu a hora passar. A gente vive uma vida muito insana e a gente se esquece de viver as coisas de verdade. Sim. E a gente vai deixando as enganações da vida tomarem conta do nosso coração, né? E isso acaba se tornando algo automático, né? Sim. Perigoso, então, aí o primeiro alerta aí que nós aprendemos através da vida de Ananias e Safira. Tá bom? E seguindo aí, versículo 12 do capítulo 5, volta a falar sobre os feitos, né, do Espírito Santo através da vida dos apóstolos, né? Então o meu título aqui tá Sinais e Prodígios, né? E muitos sinais e prodígio eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Talvez era como se fosse um salão, né, para eles se reunirem. Mas do restante ninguém ousava juntar-se a eles. Porém o povo tinha grande admiração por eles, e aumentava sempre o número de crentes no Senhor na multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e colocarem sobre os leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns dele. Então aí até a sombra de Pedro, né, curava de
de tão cheios do Espírito Santo que eles estavam. E é nítido no capítulo 5 que a proteção de Deus estava sobre esses homens. Mas muito disso por conta da obediência, Pablo. Porque a partir do versículo 17 ali, vai começar a falar que eles, de novo, mais uma vez, pela segunda vez, eles são presos. Porque eles estavam falando aí da palavra e não seria diferente, né? Senão não seria o evangelho. E aí lá no versículo 20, no 18 na verdade, e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirando-os para fora disse: Ide e pregai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras dessa vida. Para mim esse é o versículo mais importante, porque um anjo solta eles, mas com uma condição. 21. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram um conselho e todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mas tendo ido os servidores, não os acharam na prisão e voltando lhes anunciaram. O anjo solta eles, mas dá uma ordem. E, cara, esses homens poderiam ter ido dormir. Eles passaram a noite na prisão. Mas eles receberam uma única ordem, que era ir ao templo e ensinar. Sim. Eles tinham que ensinar. E eles são obedientes. Imediatamente eles vão para o templo e eles começam a ensinar. Então, assim, é nítido nesse capítulo que o Espírito do Senhor estava sobre esses homens. E o livro de Atos fala... O livro de Atos fala sobre os feitos do Espírito Santo através da vida daqueles que se sujeitam a eles, né? E a gente está falando do mesmo Pedro lá do começo dos evangelhos, cara. É aquele homem que era impulsivo, que queria que Deus consumisse o povo com fogo, os caras que estavam tentando lutar contra os discípulos e Jesus, né? Mas a diferença é que aqui Pedro se sujeita à vontade do Espírito Santo. E ele obedece aquilo que é dado de direção. Ó que interessante, né? Quando a gente fala, pô, mano, eu preciso ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser usado do Espírito Santo. Cara, você já está no caminho, mas algumas coisas talvez tenham que ser melhoradas. Por que Pedro era cheio do Espírito Santo? Olha no 32. E nós somos testemunha desses fatos, tá bom? Nós e o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem, tá? Então, a obediência é um fator que te promove o Espírito Santo. Sim. Né? Um dos fatores que vai te promover aí o ser cheio do Espírito Santo, para talvez fazer até mesmo o que Pedro fez além, né? Além do que Pedro fez, mas para isso é necessário obediência perante a Deus, perante ao Senhor. E Pedro, ele não hesita em nenhum momento em deixar isso claro. Ó, no 27. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhe disse: Demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Cara, obediência é a chave. Desde Ananias e Safira a gente vem aprendendo aí sobre obediência. E mais uma vez através dos feitos do Espírito Santo, através da vida dos apóstolos, mais uma vez voltamos à obediência. E um outro ponto é que todo mundo pode ter uma mudança de comportamento, de atitude, de estilo de vida. A gente só precisa colocar na condição de querer ser transformado, de querer aprender com quem pode nos ensinar, de querer ser capacitado por Deus mesmo. Porque Pedro era um cara de pouco estudo, como a história conta, era um cara impulsivo, sanguíneo, estourado, mas ele se permitiu
Ele permitiu que isso acontecesse. Através do quê? Através, talvez, de muita reflexão e arrependimento. A gente vê durante a história de Pedro que ele se arrepende várias vezes até chegar nesse cara aqui, que ele é no livro de Atos. Escolheu ser mudado, né? Sim. Ele não ficou preso ao seu caráter, à sua personalidade, né? Ele falou, não, eu sou assim, eu tenho que ser... Não, ele estava extremamente... com o coração aquebrantado para ouvir aquilo que o Senhor traria de novo para a vida dele. Sim, e Pedro, a partir do momento que ele escolhe aceitar essa mudança, ele escolhe ser obediente a tudo que isso carrega junto. Uhum. Porque o que acontece hoje é que a gente quer o cordeiro assado na mesa para comer, mas a gente não quer viver a parte do sacrifício. É isso que eu ia falar. Às vezes nós queremos as coisas, né? E Deus quer nos dar. Eu creio que Deus quer nos dar. Mas muitas vezes a gente fala, mas eu vou ter que fazer isso? Mas eu vou ter que sei lá, abrir mão disso para receber isso? Então a gente não quer ceder de nenhum lado. Nós somos às vezes Pedro antes de ser transformado, sabe? Duro, de coração duro, tomando às vezes decisões erradas porque nós não escolhemos obedecer a voz de Deus. A real é essa. Sim. Sabe? Vou precisar sacrificar isso. Mas caramba, será que realmente vale a pena sacrificar isso? Cara, vale a pena, sacrifica. Olha a vida de Pedro, né? Mas era melhor eu dormir do que eu tirar um tempo pra, sei lá, ler a Bíblia, estudar, não sei o que. Aí você escolhe dormir do que você ler a Bíblia e aprender mais o Senhor e talvez Deus derramar aí um novo dom na sua vida. Então nós precisamos realmente estar com o coração aberto para receber o novo do Senhor. E esse estar com o coração aberto é matar o nosso eu e obedecer à voz de Deus. E falando de sacrifício, vou ler uma mensagem que minha psicóloga me mandou esses dias de negócio, tava falando com ela. Aí ela falou assim, alguns sacrifícios nós precisamos fazer escolhas e assumir os riscos. E um desses riscos é perder. Toda vez que a gente quer ganhar algo, nós precisamos perder algo e vice-versa. Quando a gente diz sim para algo, a gente está dizendo não para outro algo. E você dizer sim para Deus, a gente coloca perder só para contextualizar. Humanamente falando. Mas não é perder. Você dizer sim para Deus, você não vai estar perdendo nada. Ele vai estar te aperfeiçoando daquilo que você não precisa mais. E mesmo que pareça uma perda pro nosso eu, pro nosso eu, o que a gente vai ganhar colocando na balança é muito maior do que qualquer coisa que pareça ser uma perda. Então, são escolhas, cara. O que a gente quer escolher abrir mão? Para o que a gente quer escolher dizer não? No fim das contas, tudo é a nossa escolha. E qual a vida que a gente quer viver no futuro, né? Sim. Ou qual a vida eterna pós-morte que a gente quer viver no futuro, né? É verdade. A gente fala tanto de investimento aqui na Terra, tesouro direto, bolsa de valores, um monte de coisa, mas e lá no céu? O que nós estamos investindo? Né? O que nós estamos investindo lá no céu é algo pra gente se pensar. Então, eu coloco aí primeira proteção do Senhor, devido à obediência dos apóstolos, foi essa primeira do anjo. Mas tem uma segunda aí, porque eles foram soltos pelo anjo, né? Sim. Mas depois o Sinédrio lá, os religiosos da época, né? Os manda-chuva lá, eles vão tentar prender os apóstolos de novo. E Deus levanta de uma outra forma, do meio deles mesmo, um cara chamado Gamaliel. Tá bom? Gamaliel era um dos sacerdotes ali do Sinédrio, né? Um dos grandes, a Bíblia fala até mestre da lei, né? E ele tem uma... Eu acredito que ele até mesmo foi meio que tocado pelo Espírito Santo ali. Porque quando o Sinédrio fala em prendê-los novamente, em matá-los, né? Ele cita dois acontecimentos que teve na época. Jesus não foi talvez o primeiro discípulo a se levantar para tentar uma revolução, tá? Ele cita
Judas, é Judas? Deixa eu só levantar aqui. Isso. Levantou-se Judas, o Galileu, nos dias dos recenseamento, e levou muitos consigo. Também este foi morto. Então, o primeiro a se levantar antes de Jesus foi Judas. Judas se levanta, né, com uma ideia. Esse Judas não é o Iscariotes, tá bom? O Galileu. É um outro Judas, porque havia muito Judas naquela época. Tá? Então se levanta esse cara aí no momento também em que o povo estava passando. E ele também é morto. A Bíblia diz que muitos seguiam, mas ao momento que ele é morto, eles pararam de seguir. E depois se levanta outro. Deixa eu só achar o nome desse outro. Portanto, nesse caso... eu acho que é... Eu vou ler, tá? Vamos lá. Porque algum tempo atrás se levantou Teudas. O primeiro foi Teudas, gente, perdão. O primeiro foi Teudas, dizendo ser alguém muito, muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Então acabou. Depois deste se levantou Judas o Galileu nos dias do recenseamento e levou muitos consigo também. Este foi morto e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Neste caso de agora, que é o caso de Jesus, digo a vocês, não façam nada contra esses homens, tá? Esses homens eram Pedro e os apóstolos. Deixem que vão embora, porque este plano, ou esta obra vem de homem, ou se esta obra vem de homem, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm risco de estar lutando contra Deus. Então, gente, muitas vezes no nosso ministério vai haver coisas que venham para tentar nos parar, né? Mas nós precisamos permanecer firmes no Senhor, porque se a nossa obra é de Deus, ela vai continuar. Que é o que Gamaliel fala pro pessoal do Sinédrio. Cara, os outros dois que se levantaram não eram obras vindas de Deus. Por isso que não continuou. Mas essa obra é diferente. O líder deles já se foi. Deus já havia voltado aos céus e a obra continuava. Era tudo que o Jesus ensinou aos apóstolos, eles continuaram, porque a obra não era dos homens, não era de Pedro, João, Tiago, não, a obra vinha por parte de Deus. Então havia um poder extremamente maior. Sim, e outra coisa muito sem explicação assim, né, cara? A Bíblia fala que Gamaliel, ele era um fariseu. A gente já falou dos fariseus aqui, né? Eles não eram homens cheios de Deus. Não, E a gente precisa estar muito atento e muito sensível à voz do Espírito Santo e ao que ele quer falar com a gente. Eu já disse aqui uma vez, e eu repito, que a manifestação do Espírito Santo, na maioria das vezes, não vem por atos sobrenaturais aos olhos humanos. Ela vem pela sensatez na palavra. Uhum. Gamaliel era um fariseu, mas, cara, Deus, ele não escolhe só os bem articulados, ou os líderes religiosos, ou as pessoas que têm uma moral pra gente ali, que a gente se inspira ou respeita pra falar coisas pra gente. Ele pode usar qualquer um. Deus usou a mula pra falar com Balaão. Deus usou a mula pra falar com Balaão. E aqui ele usa a vida de um fariseu para avisar aqueles homens que eles podiam estar tentando contra Deus. Então, a sabedoria vinda da parte de Deus, inspirada por Deus, a manifestação do Espírito Santo, para mim, a maior manifestação do Espírito Santo é essa. É a sensatez no falar. E não as coisas que a gente acha sobrenatural aos olhos humanos, quando a gente vê algo mirabolante entre aspas, tá, gente? Acontecendo. Mas cara, isso aqui é pura inspiração de Deus aqui. Ele era um fariseu? Ele era um fariseu. Mas neste momento, Deus estava usando a vida dele para alertar aquele povo. Acho que a sabedoria realmente de você discernir a voz de Deus
é algo que é mostrado aqui em Atos dos Apóstolos. Muitas vezes quando a gente fala de Atos, mostra só, Pedro, a sombra de Pedro curava, Pedro curou não sei quantas pessoas, curou isso, curou aquilo, e a gente esquece também da sabedoria dada por Deus através do Espírito Santo. No começo de Atos, Pedro vai diante do Sinédrio, e eles percebem pela forma que Pedro falava de forma tão sábia, que ele estava sendo usado pelo Espírito Santo. Né? Agora, através da vida de Gamaliel. Gamaliel tem um pensamento extremamente sensato e entende que isso é a obra de Deus. Né? E mais pra frente a gente vai ver Estevão diante do Sinédrio também, sendo usado pelo Espírito Santo e dando aula de Bíblia para aquela galera. Entendeu? Então realmente a sabedoria de Deus também é um ato do Espírito Santo. Eu acho que um dos maiores atos, né? E cara, a sensibilidade dele olhar para as histórias passadas de Judas o Galileu e qual outro aí que é mais difícil o nome? Teudas. Olhar para a história daqueles homens e olhar para a história de Pedro e conseguir comparar uma a outra. Não tem outra explicação senão a manifestação do Espírito Santo através de Gamaliel. Não tem, para mim não tem outra explicação nesse texto. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos faz lembrar de todas as coisas, né? Então, eu imagino, né? Tento montar aí um cenário daquele momento, né? Um monte de gente sentada discutindo, né? E Gamaliel pensando... olhando para aquele povo. Olhando tipo por nada assim e lembrando, né? Teve Teudas que também teve o mesmo... foi parecido, mas não continuou. Teve Judas também, que teve também um grupo e não continuou. E tem esses homens. Mas espera aí, esses homens estão continuando, né? Tá tendo uma sequência, né? Então, cara, é impressionante assim, né? Não, pra mim é surreal pensar... não tem outra explicação senão a manifestação do Espírito Santo através da vida desses homens, de Gamaliel principalmente nesse momento aqui. Pra mim é a única coisa justificável, é a única coisa que justifica esse acontecimento, né? E aí a gente entra no capítulo 6. Podemos ir até o 7, porque eu acho que a história de Estevão precisa de uma atenção bacana, porque também é muito importante a história de Estevão aí nesses atos do Espírito Santo. Podemos. No capítulo 6 aqui, né, Uhum. é escolhido aí 7, me corrija se eu estiver errada, 7. Uhum. 7 diáconos. E a maioria das pessoas não sabe qual é a função do diaconado na igreja, né? As pessoas acham que é só para pôr água no púlpito e consertar o que tiver quebrado. Mas, na verdade, os diáconos, eles, depois de instituídos, eles tinham a função de cuidar dos órfãos e das viúvas. Eles faziam um trabalho mais nobre, né? E dentre eles é escolhido Estevão, que é por isso que o Pablo fala aí do capítulo 7, a gente vai falar da história de Estevão e o que acontece com este homem, né? E para você ver o quão importante é, que no próprio versículo 1 do capítulo 6 diz que as viúvas estavam sendo esquecidas, né, nas distribuições diárias. Então talvez os apóstolos estavam saindo, né, para fazer as missões e elas não acabaram sendo esquecidas devido à cultura da época, né? A gente sabe todo esse contexto cultural que tinha do machismo e enfim, né? As mulheres não eram contadas. Pense então as viúvas. Sim. Né? Então elas estavam acabando sendo esquecidas, mas também acredito a sabedoria dada através do Espírito Santo faz com que eles se lembrem e falem, opa, peraí, nós precisamos dar um jeito de atender essas mulheres da melhor forma possível. E aí vem a ideia, mais uma vez sabedoria, sim, de se levantar mais 7 discípulos, mais 7 diáconos aí para fazer esse serviço. E a
há uma importância tão grande em cuidar dos órfãos e principalmente das viúvas, que se vocês lerem o livro de Timóteo, depois vai falar que essa é uma obrigação da igreja. Cuidar das viúvas que não têm família e são idosas é um papel essencial da igreja. E que não fazer isso é pecar contra Deus. Então, nós precisamos ter o olhar atento a isso, né? E aqui eu entendo também que os discípulos escolhem primeiramente os diáconos no primeiro momento, porque eles entendem que não dá para eles fazerem todo o serviço do templo. Eles estavam preocupados em pregar, em cuidar das ovelhas, então eles acabam ficando sobrecarregados, né? Lá no versículo... Eu perdi aqui. 2? 2. Então os 12 convocaram. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus para que sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre a necessidade, mas nós preservaremos nossa oração no ministério da palavra. E aí foi escolhido aí os 7 diáconos, né? Que está no versículo 5. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, Prosélio de Antioquia. E os apresentaram antes os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Ou seja, a autoridade sobre o diaconato. Foi instituído isso com imposição de mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muitos números dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Obediência mais uma vez. Obedeciam à fé, e por isso a palavra de Deus crescia, né? E aí depois vai já começar a falar de Estevão, tá? Esse texto é um texto que dá ênfase a Estevão por conta da história que ele sofre aí, né? Por conta da palavra de Deus. Isso, e é muito curtinha a história de Estevão. Ele logo aparece, a Bíblia fala que ele era cheio do Espírito Santo, e depois ele acaba já morrendo, mas ficará para o próximo episódio, tá bom, gente? Sim. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilha nas redes sociais, sigam-nos no Instagram, se inscreve no nosso canal no YouTube, siga lá no Spotify também, tá bom? Comente bastante e envie para um amigo para que ele também seja abençoado aí através da palavra de Deus. É isso aí, compartilhe esse Jesus que transforma a nossa história, né? Amém. Valeu, pessoal. Falou. Boa noite.